Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Jesus tinha próximo de 30 anos de idade. Em um certo sábado, como de costume, ele foi até a sinagoga. Nesse dia, está lá Jesus sentado na sinagoga e um dos assistentes pega e puxa um dos pergaminhos que estava ali para ser lido. Algo muito interessante e curioso é que o critério de escolhas desses pergaminhos, porque o jeito que eles liam as escrituras no tempo de Jesus não era no formato de Bíblia como nós temos hoje. Era em formato de pergaminhos. E o critério de escolha era totalmente aleatório. Não tinha algo que fosse escolhido especificamente, e sim aleatório. Quando chega a vez de Jesus fazer a leitura, um dos assistentes pega um pergaminho e entrega para Jesus, porque era o momento dele fazer a leitura. E quando Jesus desenrola então aquele pergaminho e vai ler o texto, a Bíblia diz que o texto cai exatamente na passagem de uma profecia do livro de Isaías. E foi exatamente isso que Jesus leu. Quando ele abriu o livro, ele começou a ler e ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus termina de fazer a leitura, ele toma de novo o seu assento. Todos que estavam na sinagoga naquele momento ficam com os olhos fitos em Jesus, todos ficam olhando atentamente para Jesus, e ele então, um pouco mais adiante, diz: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Esse é um momento incrível, extraordinário e histórico, pois Jesus acaba de ler exatamente a profecia que estava se cumprindo exatamente naquele momento. Naquele momento, Jesus se revela como Deus. Naquele momento, Jesus estava se revelando como o Cristo, aquele que todos aguardavam, aquele que todos esperavam, aquele que todos anseiavam pela sua chegada. E Jesus, ele pronuncia na sinagoga que é ele, o Cristo, o Salvador. Embora muitos estavam totalmente admirados pelo que Jesus havia acabado de ler, acabado de dizer que ele era o Cristo, muitos ficaram maravilhados, mas outros começaram a perguntar: ora, não é esse o filho de José? Não é esse aquele que nós vimos crescendo, que trabalhava como um carpinteiro? Não é esse? Muitas das vezes nós tornamos a Bíblia, o Evangelho, Jesus, como algo comum, algo que faz parte da nossa cultura, algo que a gente sempre se expressa dizendo: eu sei, realmente, ele é o Filho de Deus, Jesus. A conversa sempre soa como esses daqui.
Ora, mas não é esse o carpinteiro? Muitas das vezes o tom de direcionar a importância ao Evangelho, a importância a Jesus, muitas das vezes o tom é esse, sem significância nenhuma, sem peso nenhum, sem importância nenhuma. E muitos vivem uma vida de prisão. Prisão pelas suas convicções erradas, prisão pela sua forma de ver a vida completamente errada, prisão pelo jeito que leva a vida e pelas respostas que a vida vai dando como consequência do estilo de vida. Muitos estão presos, muitos estão completamente cegos, não conseguem enxergar a vida com o brilho que é viver através de Jesus. Muitos estão cegos, muitos não conseguem ter brilho mais em seus olhos, seus semblantes, os seus olhares estão completamente descaídos. Não há vigor, não há beleza, não há vida em seus olhares. A vida para eles perdeu completamente o sentido, não conseguem mais enxergar a beleza da vida. E muitos vivem completamente oprimidos. Uma opressão em seus corações, uma opressão em suas mentes, algo todos os dias martela e martela e martela, e essa opressão só cresce e suas vidas são completamente comprimidas por opressões tanto espirituais quanto da vida nossa que vai seguindo de uma maneira completamente sem plenitude. Jesus era enfático em dizer que ele foi ungido para pregar as boas novas que gera vida em todos aqueles que estão mortos. Jesus ele é enfático em dizer que ele veio com poder e glória para libertar e gerar vida, liberdade para todos aqueles que estão presos em suas vidas completamente sem sentido. Jesus veio para dar brilho aos olhos, dar brilho aos olhares, para dar brilho aos rostos que estão tristes, que estão sem vida e que não conseguem mais enxergar a beleza na vida. Através de Jesus, aqueles que perderam a vista, que não conseguem mais enxergar a beleza de viver, passam a ver novamente a vida como ela é bela e incrível através da vida que Jesus nos oferece. Jesus, ele é o Deus. Jesus, ele é o Salvador. Jesus é aquele que veio lá do seu trono de glória para andar entre nós, para conhecer cada um de nós pessoalmente. E certa vez ele disse assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente junto com eles. Jesus, ele vai em sua direção como Deus e como seu Senhor para te livrar de tudo aquilo que tira a sua essência máxima e razão de viver. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. A minha oração para mim e para você é que sempre nós possamos olhar para Jesus como esse, o ungido de Deus, o enviado de Deus, o único no qual nós possamos se achegar, ser salvos e o único que pode nos levar à presença do Pai, o único. Que sempre, constantemente, todos os dias, nós possamos olhar para Jesus, sendo esse Deus, sendo nosso Senhor e sendo nosso Salvador. Que jamais possamos cair na rotina de olhar para Jesus e dizer: esse aí é o Filho de Deus. Esse aí é o Jesus. Esse daí é o que veio há 2000 anos atrás. Jesus é muito mais do que isso.
Em Jesus está a vida e não há possibilidades alguma de viver de maneira plena se não for em Jesus.